Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Segunda-feira a gente fala sobre Bíblia sem complicação. O tema de hoje é o que significa viver pela fé. Então, pegue sua Bíblia e vamos ver o que nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. É muito bom, com muita alegria, que eu começo aqui mais uma semana junto com vocês. Eu espero de coração que Deus esteja cuidando da sua vida, da sua família, né? Da minha vida também, da minha família. E hoje eu quero conversar sobre uma palavra que nós usamos aí praticamente todo o tempo: fé. A gente diz tenha fé, a gente diz não perca a fé, a gente também diz Deus honra a fé. Mas você já parou para pensar no que realmente significa a palavra fé? Será que fé é acreditar em tudo que vai dar certo? Será que fé é a gente nunca sentir medo? Será que fé é a gente não ter dúvidas? Bom, enquanto eu estava aqui preparando essa mensagem, eu percebi uma coisa. Muitas pessoas amam Jesus, mas muitas pessoas nunca aprenderam o verdadeiro significado da fé. E talvez essa conversa de hoje mude a maneira como a gente olha para a nossa caminhada com Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. À primeira vista parece um versículo difícil, mas ele é muito mais simples do que parece. Imagine uma criança caminhando ao lado do seu pai. Ela não conhece o caminho, não sabe o que existe na próxima curva, mas ela continua andando. Por quê? Porque confia na mão que ela está segurando. É exatamente isso que é viver pela fé. Não significa sabermos tudo. Significa confiar em quem sabe. A fé, ela não elimina todas as perguntas. Ela nos ensina em quem devemos confiar enquanto as respostas ainda não chegam. Se existe uma coisa que eu tenho aprendido é esta: Deus nem sempre explica tudo. E para falar a verdade, isso às vezes incomoda muito a gente. Nós gostaríamos de entender por que algumas portas se fecham. Gostaríamos de entender por que algumas orações demoram, porque certas lutas parecem nunca acabar. Mas viver pela fé é a gente continuar caminhando, mesmo quando ainda nós não conseguimos enxergar o final da estrada. E vejam bem, foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com tantos homens e mulheres da Bíblia. Eles não tinham todas as respostas, mas decidiram confiar em Deus. E talvez seja exatamente isso que o nosso Senhor esteja pedindo para todos nós hoje.
Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus nunca elogiou pessoas porque elas eram fortes. Ele elogiava pessoas que confiavam nele. A mulher que tocou em suas vestes, o centurião romano, Bartimeu, todos eles tinham problemas, todos eles tinham limitações, mas fizeram a coisa certa, fizeram a mesma escolha, confiaram em Jesus. E sabe o que isso nos ensina? A fé não está no tamanho da nossa coragem. A fé está na grandeza daquele em quem nós colocamos a nossa confiança. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós aprendemos a descansar nele. Talvez depois de ouvir tudo que falamos até agora, você esteja pensando, mas como eu faço isso amanhã, quando eu voltar para a minha rotina? A resposta é mais simples do que parece. Viver pela fé é conversar com Jesus antes de tomarmos as decisões. É abrir a Bíblia quando surgir uma dúvida. É obedecer, mesmo quando seria muito mais fácil seguir por outro caminho. E a gente continuar fazendo o bem, mesmo que ninguém esteja vendo. A fé não aparece apenas nos grandes milagres. A fé aparece nas pequenas escolhas de todos os dias. E são essas escolhas que transformam uma vida, que transformam a nossa vida. Vamos juntos fazer a nossa oração. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor nunca nos pede para a gente caminhar sozinhos. Hoje nós queremos aprender a viver pela fé, mesmo quando a gente não entender tudo, mesmo quando o caminho parecer difícil. Senhor, ajuda-nos a confiar mais em Ti e menos nas nossas próprias forças. Eu te peço, fortalece o nosso coração, ensina-nos a descansar nas Tuas promessas e que cada passo da nossa vida seja guiado pela certeza de que o Senhor está conosco. Senhor, nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E antes de nós terminarmos, eu quero deixar uma verdade para o nosso coração. Viver pela fé não é viver sem perguntas, é viver sem soltar a mão de Deus. Talvez hoje a gente ainda não consiga enxergar tudo que o Senhor está fazendo. Está tudo bem. A gente precisa continuar caminhando, a gente precisa continuar fazendo as nossas orações e precisamos continuar confiando. Porque Deus, Ele enxerga o caminho inteiro, mesmo quando nós conseguimos ver apenas o próximo passo. E amanhã já é terça-feira. Terça-feira é dia de nós falarmos de versículo por versículo. E eu os convido a juntos a gente descobrir uma das promessas mais lindas da Bíblia e entender como uma única passagem pode fortalecer nossa caminhada com Jesus Cristo. Eu te espero aqui amanhã, se Deus permitir. E continuo pedindo que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E que a gente nunca esqueça, vamos caminhar um dia de cada vez, mas com Jesus Cristo no centro de tudo. Um forte abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.